como a gente parou no ar em agosto do ano passado, e aí, bom, um monte de coisa, e vamos ver o que a gente faz e tal. E aí, na hora de retomar, né, e eu fiquei cutucando pra tudo quanto é canto, e aí, como é que faz? Como é que a gente vai fazer e tal? Não sei o que lá, tá. Até que, quando o Flow News começou a se desenhar, né, de certo modo o Raul puxou pra ele, falou, não, dá aqui esse negócio e tal, entendeu? O Harry falou, não, vem aqui, vamos aqui. Então a gente encaixou dentro da grade do Flow News, porque o Noir, assim, eu tenho dito o seguinte, o Igor gosta de falar que o Flow não é uma entrevista, né? Então eu criei um segundo slogan, para além do slogan principal, que é onde as divergências enriquecem e não dividem. Eu criei um segundo slogan que é, não é uma conversa de bar. Ah, é o contrário, né? Não é uma entrevista, mas também não é uma conversa de bar. Exatamente. Então, o Noir não é uma conversa de bar, porque, assim, a minha intenção, desde o começo, é tentar tirar um pouco daquele zoom que os debates têm por aí nas redes sociais ou em qualquer lugar. O debate público brasileiro, ele é muito contaminado, né? Não que isso não seja normal, é normal, né? Mas a gente tem um problema, acho que especial no Brasil, digamos assim, se você pode chamar isso de especial, mas é peculiar. Porque aqui a gente tem um problema muito grave de informação, de educação, de cultura. Então, assim, as pessoas são muito limitadas dentro daquele seu espaço, né? E aí, só que todo mundo foi lançado nas redes e todo mundo quer falar sobre tudo com aquela certeza catedrática de alguém que não leu uma página sobre nada. Então, assim, a pessoa entra numa discussão na internet e ela sai falando aquilo que ela acha que é e pronto, e xinga, mete o pé e tal. E tem um detalhe. Dentro daquele espectro da discussão das pessoas que entendem um pouco mais do assunto, a coisa também tem dificuldade de se desenvolver. Então, assim, eu sou professor de filosofia, nesse sentido eu sou um platônico, eu gosto de pegar os assuntos daquela coisa que é mais simples e ir aumentando o nível de complexidade dentro de uma discussão. O Platão faz isso o tempo todo nos seus diálogos e eu gosto muito disso. Eu faço isso com os meus alunos, né? Sou professor de adolescente. Vai dissecando aquele assunto. Exatamente. Que é pessoa com mais certezas do que um adolescente, né? Então é muito bom, porque eu chego em sala de aula, quando funciona maravilhosamente bem. Você chega lá, eu jogo um tema e a gente começa a conversar. Meu único warning lá é assim, ó, nós estamos sempre andando à beira de um precipício. Então a gente não pode dar passos muito largos. Vamos devagarinho, vamos tentar entender o que está acontecendo. Então a ideia é essa, né? Você pegar um assunto, então assim, toda pessoa que vai sentar comigo lá, nos programas que tem convidado, ou mesmo nos programas que eu farei sozinho, porque a gente vai alternar programas com convidados e programas que eu vou fazer sozinho, essa é a intenção. Então, os convidados são pensados já com essa intenção. Seja ele um músico, seja ele um político, seja ele um jogador de futebol, sei lá. Então, eu sempre chamo um convidado pensando no que ele pode oferecer para os temas que eu quero tratar. Eu sempre vi no ar assim, que ele precisava de uma temática ali, um tema a ser debatido, e as opiniões poderiam divergir, mas precisava de um tema e também de um nicho. Sim, eu sempre... Não que o convidado seja restrito a um tema específico, né? Então, mas o que eu faço sempre é tentar pegar um aspecto ou outro da conversa, no meio do papo surge aí eu vou tentar andar um passo para além daquele comentário normal que a gente faz num tweet. Sim. Num videozinho, num Reels lá no Instagram. Então, por exemplo, a notícia da semana. Você vai comentar no Noir lá dentro do Flow News e chama um convidado. Exatamente. Que não precisa ter a ver totalmente com o assunto, mas que vocês vão abordar durante aquele... Porque assim, eu sou uma pessoa que se interessa por várias coisas. E acho que esse que modéstia à parte, é um diferencial, assim, porque eu gosto de muita coisa. Eu gosto de hip hop, mas eu gosto de ópera. Eu tava no Municipal agora, no sábado, assistindo o Guarani, do Carlos Gomes e tal. Então, assim, eu gosto de um monte de coisa muito diferente, assim. E eu gosto das coisas que eu gosto de entendê-las. Essa é uma característica minha. Então eu vou atrás. Se eu me interessei por uma coisa, eu vou querer saber. Então eu vou lá, vou ler, vou comprar. Então, para assistir o Carlos Gomes, não deu tempo de eu ler ainda, mas, pô, comprei 4 livros. Assim, quando eu fiquei sabendo que eu ia ver o Guarani, falei, tá bom, então vamos lá.
Aí comprei 4 livros, um não entregaram, tal, entregaram 3. Aí comecei a dar uma folheada e tal. Mas eu pretendo escrever na minha coluna semanal. Eu tenho uma coluna na Gazeta do Povo semanal. Que eu também, se você olhar lá na lista de artigos da minha coluna, eu também escrevo sobre muita coisa. Então tem dia que eu escrevo sobre educação, outro dia eu escrevo sobre série, outro dia eu escrevo sobre música, outro dia eu escrevo sobre circo. Eu fui ver a inauguração do Mundo do Circo aqui no Parque da Juventude. Fiquei tão encantado com aquilo que escrevi o artigo da semana sobre aquilo. Aí fui ler sobre circo, fui estudar e tal. E aí, pum, escrevi um artigo. Semana passada eu escrevi sobre a série Fleabag, que eu amo. Eu assisti de novo, assisti 2 vezes. E aí, quando eu terminei a segunda vez, eu comecei a conversar com os amigos e vi que muita gente não viu. Eu Falei, não vi, caramba, não como é sei. que pode? Pois é. Pois Muita dá gente um não resumo, viu. uma sinopse. É assim, é uma moça que é uma jovem e ela que é a atriz principal, é a escritora da série e tudo. Genial, assim. E ela tem uma cafeteria que é uma... E Fleabag significa espelunca mesmo, né? Ou pessoa desagradável, né? Então é saco de pulga, no literal, mas... Né? E a cafeteria dela é meio uma espelunca mesmo, um lugar que tá meio abandonado, ela tá que ela não consegue dar jeito naquilo. Mas por quê? Porque ela tá, na verdade, sofrendo um luto pela perda da melhor amiga. Aí ela tem uma família super estranha, né? Ela tem uma irmã que ela vive uma relação de... Não se acertar, e elas se amam, mas elas ao mesmo tempo ficam se desencontrando. Tem um pai que é um aposentado lá, meio esquisitão, e a madrasta quem faz é a Olivia Colman, que é uma atriz extraordinária, assim, e é a pessoa mais odiosa, eu acho que das madrastas que a gente já viu por aí. A gente fica com ódio daquela mulher. Então, é uma série de comédia, né? Ela tem aquele papo de quebra de quarta parede, olhar pra câmera Isso e que eu tal. sabia Então, sobre essa série. isso ela faz muito bem. Mas é uma série que é comédia e que vai virando drama. E assim, a segunda temporada, sobretudo, fica bem dramática, assim. Mas Ganha um peso. é genial, é uma série curtinha, só tem essas 2 temporadas. Os episódios têm menos de 30 minutos, assim, em geral. E é assim um negócio... Muita gente começou a ver e parou. Por exemplo, eu comecei a ver com a Biga, minha esposa, e ela viu metade do primeiro episódio e falou, eu não quero mais ver. Porque, por exemplo, tem um contexto sexual na série que começa meio pesado, assim, mas é pesado para uma pessoa que não está acostumada, porque não tem nu, não tem nada, assim, né? É ela fazendo sexo e conversando. Enquanto a coisa está acontecendo, ela está conversando com a câmera. Mas a gente começa a perceber ao longo da série que aquela questão sexual também está dentro do drama que ela está vivendo. Então, ela vai se refugiando naquilo e tal. Olha, é uma série genial. Genial, vale muito a pena assistir. Então, eu escrevi para encorajar as pessoas. Se você parou, continua aqui. Você vai ver que na segunda temporada, inclusive, nem tem mais, porque ela decide que ela não quer mais fazer e tal. E para quem já viu e largou, continua que é boa. Então, assim, eu vou variando de temas, né? Exato. Porque eu gosto de muita coisa, então eu quero levar isso pra frente. Eu levo isso pra sala de aula, então quero levar isso pro noir. Né? Então eu Perfeito. quero conversar com ator, com atriz, com diretor de cinema, com professor, com político, com músico. Então, assim, né? E eu acho que isso é legal, assim, isso dá pro programa um caráter que outros programas não têm. Né? Com a mesma, digamos assim, temática. Se a gente fala assim, o noir tem uma temática principal que é a diversidade. Tudo bem, acho legal, porque o assunto raça sempre aparece. Racismo e tal, assim, geralmente vai aparecer uma hora no programa. Tá bom, mas não esperem que eu discuta esse assunto com o diapasão que se discute normalmente. Eu vou querer inserir elementos ali.